Sabe quando você quer mudar, mas você não sabe por onde começar? Eu vou te dar aqui uma fórmula com 5 ações para você se tornar irreconhecível em 180 dias. Eu faço todas essas 5 ações pelo menos 2 vezes na semana e eu consegui me tornar uma pessoa muito melhor. Primeiramente, eu tô aqui para falar que construir um hábito é muito difícil. E eu não quero te pirar mais ainda, colocando mais uma sobrecarga para você. Porque, inclusive, eu acabei de gravar um vídeo anterior a esse falando como hoje em dia tá cada vez mais difícil dar conta de tudo. E cada vez a gente quer incluir mais coisas na nossa rotina, cada vez a gente quer começar mais hábitos melhores, cada vez a gente tá acordando mais cedo. Eu, hoje em dia, acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir 10, 11, meia-noite e parece que cada vez menos eu consigo dar conta das coisas. Mas eu quero te propor um desafio dessas 5 ações. Não quero que você pire, que você se sobrecarregue, que você fique triste caso você não consiga, até porque eu confesso que nem todo dia eu consigo fazer isso. O 5º item é fazer musculação pelo menos 2 vezes na semana. No mínimo, gente, como treinadora, eu te aconselho a fazer 3. Na minha consultoria online, que inclusive o link tá aqui embaixo na descrição, eu sempre sugiro para as meninas tentarem pelo menos 3 vezes na semana. Mas eu não consigo 3 vezes na semana. Então tá, então você vai fazer o que você consegue. Como eu sempre falo, faça o seu melhor dentro das possibilidades que você tem no momento e dentro da sua realidade atual. E com o tempo você vai melhorando essa realidade, até porque a gente trabalha para a gente estar em constante evolução. Então a musculação, ela vai te ajudar a não ficar flácida, principalmente se você está em um processo de emagrecimento. E como eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são mulheres, eu sei que vocês querem ficar com o bracinho torneado, com a perninha torneada, com a perninha definida. Então a musculação vai te fazer isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas mulheres chegando na academia e fazendo só aula de zumba, fazendo só fit dance, fazendo só luta, fazendo só funcional. Gente, eu adoro essas atividades. Eu super recomendo vocês fazerem, até pela saúde mental, pelo condicionamento, pela diversão, pela parte social, de conhecer outras pessoas, interagir com outros alunos. Mas músculo mesmo, a gente precisa trabalhar com sobrecarga. O que é isso? Com carga, basicamente, né? Com peso. Então, assim, o CrossFit, ele vai te dar músculo, porque você está a todo momento ali manipulando, mexendo com cargas pesadas. A musculação, o funcional, se você tiver algum peso, né? Eu faço um funcional com peso corporal. Então, assim, construir e hipertrofiar, ficar com aquele corpo definido, é necessário que você inclua a musculação 2 vezes na semana, pelo menos. Se você quiser realmente levar seus treinos para o próximo nível e alcançar um shape diferenciado, eu te indico demais a usar os suplementos da Dragon Pharma, que são meus suplementos há 5 anos. E é óbvio que vocês têm desconto com o cupom MENDES e o link tá aqui embaixo na descrição. Minha filha, se você quiser um treino 100% individual para você, me chama no link abaixo que tem minha consultoria online comigo e com toda a minha equipe. E lembrando que eu lancei pela primeira vez na vida fichas de treino para vocês. Então, se vocês quiserem ter acesso a um planejamento de 12 a 17 semanas com foco nas pernas, mas também nos membros superiores, o link da minha Body Pack, que são minhas fichas de treino, estão aqui na discussão. Até cuspi, menina. O 4º item é ter pelo menos 6 a 8 horas de sono por dia. Eu antigamente dormia 4 horas por dia, trabalhava, fazia 2 faculdades, treinava igual o capiroto. E eu achava que a vida aqui, eu falava, eu odeio dormir, eu vou deixar pra dormir quando eu morrer, eu não preciso descansar, eu tenho disposição. E de fato eu tinha, e de fato eu vivia bem, mas a verdade é que quanto mais o tempo vai passando, eu acho que menos a gente vai conseguindo ter essa disposição que a gente tinha ali aos 20 anos, aos 16 anos, que é de dormir pouco. Além disso, quando a gente dorme, vários mecanismos hormonais acontecem no nosso corpo para que a gente funcione de boa maneira durante o dia. Isto é, sabe quando você tá beliscando muito na geladeira durante o dia, tá sentindo muita fome, aquela vontade de comer coisas que você sabe que não é necessariamente fome, né, para o seu corpo funcionar, aquele combustível, o alimento, mas é mais vontade de comer? É porque esses hormônios estão desregulados. Quando a gente dorme, nossos níveis de endorfina, de serotonina, eles ficam alinhados. O nosso cortisol, que é o hormônio regulador do estresse, fica ali alinhado e você acaba não tendo essa vontade hormonal de querer atacar a geladeira. Porque quando você come um chocolate ou algum alimento super palatável ou muito salgado, uma pizza, um chocolate, ele libera hormônios do prazer, hormônios da felicidade no seu corpo. Então você precisa dormir para que esses hormônios estejam alinhados. Se você não dorme,
esses hormônios não estão alinhados, você precisa adquirir esses hormônios através do alimento. Então, caraca, não dormi mal? Hoje estou sentindo muita vontade de atacar um chocolate, eu vou como um chocolate, ele me dá essa sensação de prazer, essa sensação de felicidade. Ou seja, toda vez que eu estou mal-humorado, ansioso, triste, estressado, eu como chocolate, eu fico feliz, isso acaba se tornando um hábito. E o seu cérebro acha o quê? Estou estressado? Eu sei o que vai me fazer bem, que é um chocolate. Por isso que você fica cada vez mais viciado no açúcar. Porque toda vez que você está estressado, você dá essa recompensa para o seu cérebro. Ele já sabe o que pedir quando você estiver estressado, quando você estiver em sinal de alerta. Então por isso que dormir é tão importante para você manter ali esses hormônios alinhados. Dica número 3, e vai te ajudar a dormir bem, que nem eu falei na dica número 4. A dica número 3 é, se você puder, 10 minutos por dia, pegue um pouco de luz do sol, tá? Pegar um pouco ali de vitamina D. E por que eu tô falando isso? O nosso corpo, ele foi feito para entender o que é dia, o que é noite. O ser humano não é um animal noturno, assim como a coruja, assim como os gatos, os tigres, que enxergam no escuro. O ser humano, ele foi feito para liberar hormônios que te dão vontade de dormir, assim como a melatonina, quando fica escuro, quando a gente não tem muita claridade. Por isso que recomenda-se colocar aquela luz amarela quando você está perto da hora de dormir, né? O famoso higiene do sono. Não fique perto de muito ambiente com claridade, com barulho, porque o seu corpo, ele precisa entender que é hora de dormir. Assim como ele precisa entender que é hora de dormir perante ali no escuro, ele, quando é banhado pela luz solar, principalmente de manhã, ele entende que o seu corpo precisa acordar. Ele libera ali aquele sentimento de alerta que vai fazer você levantar a cama e seguir as suas atividades do dia. Então, se possível, pela manhã, sempre se disponha ali, fique um pouquinho ali na luz do dia natural, e à noite abaixe a claridade para te dar vontade de dormir. Isso são mecanismos que estão todos interligados e vão ajudar a melhorar o seu ciclo circadiano, tá? Vão ajudar a melhorar o seu sono. Lu, mas eu não consigo ficar na piscina, ficar na praia 10 minutos por dia. Eu te entendo, mas essa claridade que eu tô falando do sol, não precisa nem ser sol, né? Porque às vezes tá nublado, às vezes você mora num lugar frio que não tem muito sol, mas sim a claridade do dia. Então, mecanismos que eu faço, eu geralmente leio um livro na minha varanda. Se você não estiver na varanda, você pode colocar uma cadeira ali perto de uma janela que receba luz solar na sua casa. Se você caminha até o mercado, se você caminha até o ponto de ônibus para sua escola, para o seu trabalho, para sua faculdade, já é bem-vinda, já é uma luz solar, entendeu? Então você não precisa ficar queimando a sua bunda todo dia na praia de Copacabana. Não é isso que eu tô falando. Mas se você tem a oportunidade de ficar na claridade, principalmente de manhã, nos horários ali depois que você acorda, eu sei que você acorda, você não pode já pegar sol, você tem que fazer as coisas, mas sei lá, vai fazer uma caminhada ali na praça, se você puder. Então no momento que você está no seu trabalho, se você puder receber essa luz, vai te ajudar demais. Dica número 2 é uma dica que também está atrelada na melhora do seu ciclo circadiano, que é aqui na melhora do seu sono. Todos esses hábitos que eu estou falando para vocês são hábitos considerados hábitos angulares, ou seja, o que é isso? É um hábito que puxa o outro. Você entende que se você se banhar da luz do sol todo dia de manhã, isso vai te ajudar a produzir mais ali aquele sentimento de alerta para você seguir as atividades do dia, e você vai fazer com que você tenha sono à noite, que vai fazer com que melhore a qualidade do seu sono e você consiga ter de 6 a 8 horas por dia, ou seja, são hábitos que estão todos interligados. E aí esse hábito, né, o hábito número 2 que eu vou falar para vocês é de te propor o desafio de ficar 0 cafeínas depois das 3 ou das 4 horas da tarde. Cafeína, estimulante, pré-treino, energético de latinha, qualquer cápsula que tenha ali taurina, cafeína, que vai fazer ligar esse sentimento de alerta em você, vai te dar mais energia. Por quê? Porque a cafeína, ela fica no nosso organismo de 6 a 8 horas. Então, se você ali às 3 horas da tarde manda uma xícara dessa de café e você vai tentar ali adormecer por volta das 9, 10, né? Lembrando que eu sei que você for dormir 10, 11, você precisa começar esse desligamento seu um pouquinho antes, até o seu corpo entender que é hora de dormir, para que você não deite na cama e fique revirando de um lado para o outro. A gente começa esse mecanismo todo antes. Toma seu café de manhã, toma seu café ali na tarde, depois do almoço, mas ao fim do dia, principalmente depois das 4, tente não dar nenhum tipo de pré-treino, energético, Red Bull, essas coisas que vão prejudicar demais o seu sono. E às vezes você até dorme e consegue dormir 8 horas, mas você acorda cansado. Então, na verdade, não significa o tempo que a gente dorme apenas, mas sim a qualidade do nosso sono. Nada adianta você ficar 10 horas na cama, sendo que você não consegue pregar no sono e chegar no estado do sono profundo. E para finalizar, a dica número 1 é, se você puder, adquira o hábito de ler livros.
Eu sempre dou essa dica pra vocês. Eu sei que quem não tem um costume é muito difícil. Eu sei que é muito difícil também nesse mundo que a gente é viciado em rede social, viciado em TikTok, viciado em Instagram, e a gente tá cada vez mais viciado em conteúdo burro, conteúdo idiota, conteúdo de dancinha, conteúdo com muito efeito sonoro, com muito efeito visual. Enfim, eu sei que é muito difícil se concentrar em ler um livro. E quando a rotina aperta, eu não tô aqui pra julgar, eu confesso pra vocês, né? Quando a rotina aperta, geralmente o hábito da leitura é o hábito que a gente se desfaz primeiro, né? Tem gente que, amanhã não vou ter tempo, amanhã eu tô um dia corrido, deixa de treinar, não sei o quê. Então, na verdade, é tudo questão de prioridade. Então, assim, hoje em dia, treinar pra mim é uma prioridade no meu dia. Eu nunca deixo de treinar quando eu tenho um dia corrido, porque treinar pra mim é tipo, sei lá, escovar o dente é uma coisa que, tipo, eu tenho que fazer independentemente das minhas tarefas do dia. Então, é muito raro eu ficar sem treinar, mas eu confesso que ler um livro, tipo, amanhã meu dia tá corrido, não vou conseguir ler um livro. Então tem mais ou menos uma semana que eu não consigo sentar pra ler um livro, mas eu gosto muito desses livros porque eu acho muito legal quando a gente rouba a visão das pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar. Então, por exemplo, eu não consigo hoje ter uma conversa com Bill Gates, né, que foi um dos maiores gênios da atualidade, mas eu consigo pegar um livro dele, uma biografia dele, que ali vão estar os pensamentos dele. Então, se você admira uma pessoa, um empresário, alguma personalidade que você admira de algum ponto, ou chegou, tem um trabalho que você quer, leia o livro dessa pessoa ou leia os ensinamentos dela, né? Leia algum livro dessa categoria. Com os livros a gente consegue ter muita informação de qualidade, a gente consegue se aprofundar no assunto de uma forma muito mais profunda, né? Que às vezes um Reels ali no Instagram não vai te proporcionar. E além disso, todos os Reels que você assiste no Instagram ou esses conteúdos, até mesmo aqui no YouTube, a facilidade com que a gente esquece eles, por a gente adquirir eles de forma rápida. Então eu vejo um Reels de 15 segundos, eu já pulo pro próximo Reels. Ao longo da sua vida, a probabilidade de você lembrar de um Reels que você viu é muito pequena, mas a probabilidade de você lembrar de algum ensinamento de um livro é muito grande. É óbvio que você não vai conseguir lembrar das 300 páginas que você leu. Então, geralmente, a gente costuma dar uma proporção de 80-20, né? Para todas as coisas que você faz, você descarta 80% e você só lembra ou você só realiza 20%, você só emprega 20% na sua vida. E assim, eu acabei de ler esse livro, ele tá todo marcado, como vocês podem ver, mas assim, se você me perguntar o que ele fala o livro inteiro, eu não vou conseguir te falar, mas eu vou conseguir te falar o ensinamento geral e alguns ensinamentos, alguns insights assim que fixaram na minha cabeça muito mais do que os Reels que eu assisti semana passada. Então essas foram minhas 5 dicas para você se tornar irreconhecível em 180 dias. São hábitos assim que eu tô falando de coração para você se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que uma das elogios que eu mais amo é quando as pessoas falam: Lu, você é muito inteligente, Lu, adoro ver você falando. E gente, o conhecimento, ele não é arbitrário. Inclusive, essa frase que eu amo está num livro que é sensacional, que é o Almanaque de Naval Ravikant. Leiam também. E ele fala, desenvolva discernimento, né? A gente não nasce inteligente, mas a gente pode ficar inteligente ao longo dessa vida. E pra gente ficar inteligente, é necessário fazer alguns hábitos de pessoas inteligentes. Por isso eu gosto de estudar pessoas em livros inteligentes. É isso. Um beijo. Se inscreve no canal se você puder. Deixa o like se seu dedo não for cair. E até o próximo vídeo.